Sabe aquele efeito em que parece que a pessoa está interagindo com ela mesma? Então, o nome desse efeito é clone. E a melhor parte, ele não é super complicado de fazer. A única coisa que você precisa é gravar direitinho e editar usando as ferramentas certas. Então, vamos lá. Como gravar? Usa um tripé ou então grava com a câmera fixa, porque qualquer mudança de enquadramento pode estragar o seu efeito depois. Outra coisa importante é você definir bem onde cada versão sua vai ficar. E, se for possível, que um clone seu não passe na frente do outro, ou não cruze na frente, enfim. Caso você precise cruzar, já fica ciente que você vai precisar fazer um corte muito mais preciso na pós. Além disso, se um clone ficar perto do outro, pode ser que essa máscara fique perceptível na edição. Então deixa um espacinho ali para você conseguir fazer esse recorte numa boa. E por último, é muito importante que você consiga sincronizar as suas falas. Como são duas versões de você falando, não é bacana se você se cortar. Então como a gente vai fazer? Você pode gravar a primeira tacada, colocar um fone de ouvido e escutar enquanto você está falando a segunda. E você vai saber os tempos que você tem de resposta, vai saber quando a outra fala está entrando e vice-versa. Ou você pode simplesmente gravar e dar pausas. Por exemplo, estou falando aqui, pausa, espero, sei lá, uns 5 segundos, que eu sei mais ou menos o tempo que vai durar a próxima fala, e depois eu volto a falar. E aí, partimos para a nossa querida edição. Se você não cruzou na frente, vai ser muito mais fácil de editar. E a gente vai fazer da seguinte forma. A primeira delas é alinhar e sincronizar as nossas cenas. Vou te mostrar aqui, ó. Eu tenho essa minha primeira cena, gravei do lado de cá. A outra cena eu gravo do outro lado e a outra eu gravo falando no meio. Como essas duas eu não tenho fala, só tenho fala na de baixo, para mim ficou um pouco mais tranquilo de sincronizar. Eu só peguei os trechos que eu achei importantes e coloquei por cima. Vou vir aqui na minha primeira cena, vem em opacidade e pega a ferramenta de caneta. A gente vai usar a ferramenta de caneta para desenhar a máscara ao redor do que a gente quer que fique. Ó. Pra cá não tem problema. Beleza, ponto. Show. Apareceu a minha segunda. A minha segunda eu já tô do outro lado. E aí vocês podem perceber que tem uma diferença de luz, né? A luz mudou nesse meio tempo, mas a gente consegue resolver isso. A gente seleciona o nosso segundo take, que seria esse aqui, ó, 5521. É o que está selecionado. Controle de efeitos, opacidade. E a gente vai fazer a mesma coisa. Só que esse aqui eu dei um pequeno mole, eu não deixei tanto espaço. Então a gente vai vir fazendo um corte bem rentezinho. Né? E até o final aqui. Ponto. Show. Beleza, ó. Temos aqui os três Rodrigos aqui, um do lado do outro. Aí você vai falar, pô, Rodrigo, mas ficou estranho aqui. Tem uma diferença de cor, tem uma diferença de... Tá estranho. Como é que a gente vai resolver essa diferença de cor? A gente vai clicar no primeiro take e vai abrir o Cor de Lumetri. Se o Cor de Lumetri não estiver aberto no seu Premiere, você vem aqui em Janela, Cor de Lumetri e ativa ele. Quando você vai ativar ele, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ajustar a exposição. Eu vou começar aqui pelo primeiro. Então vem aqui, ó, vou diminuir um pouco a exposição no caso, até ficar mais ou menos da luz. Tá vendo? Você pode ver que aqui na diferença do cinza, né, da minha parede, tá mais ou menos da mesma cor. Tem pouquíssima diferença, então não vou mexer no balanço do branco. Pronto. E essa diferença do sofá, Rodrigo, como é que a gente vai minimizar isso? A gente volta aqui na nossa máscara que a gente criou com a caneta, a gente aumenta a difusão da máscara. Quanto mais a gente aumentar, tá vendo? Mais ele vai mesclando aqui. Aqui pra mim já tá quase imperceptível na parte de baixo. Parece realmente a sombra do outro personagem. Só que eu tenho um ponto aqui em cima que tá me dando um trabalhinho. Então eu vou ajeitar ele aqui, ó. E pronto. Tá basicamente imperceptível agora. Eu vou assistir o vídeo todo desse meu eu aqui só para confirmar se eu não faço nenhum movimento que fica estranho. Opa, tá vendo? Nesse momento aqui, o meu pé, ele fica um pouquinho cinza, porque acho que ele tá em cima da difusão de máscara aqui, ó. Então eu vou puxar ele um pouquinho para cá só para proteger o pé aqui. Então, vamos ver agora. Ó, beleza. Agora já parece que esses dois aqui, pelo menos, estão no mesmo ambiente. Tá. Vamos para o nosso segundo aqui, que seria esse Rodrigo aqui.
E aí a mesma coisa em relação. Primeiro a gente vai mexer na exposição. Esse aqui está mais escuro do que esse aqui. Então eu vou vir aumentando a exposição. Ponto. Tá mais ou menos o cinza está mais ou menos do mesmo tom. Só que a gente tem a diferença de cor. Agora ele está muito mais azul do que o outro. Então a gente vai mexer aqui no balanço do branco. Ó. Deixar um pouquinho mais amarelo. Até ficar parecido. Show. Já está mais ou menos parecido. O chão aqui a gente tem uma diferença um pouquinho maior, mas besteirinha. A gente vem aqui na difusão de máscara e aumenta essa difusão de máscara. Ó, beleza. Vamos ver. Agora sim. Ele está incluído ali no ambiente. Sabe aquele efeito em que parece que a pessoa está interagindo com ela mesma? Então, o nome desse efeito é clone. E a melhor parte, ele não é super complicado de fazer. Show de bola. Rodrigo, e se um clone passar na frente do outro? Agora que você gravou um clone passando na frente do outro, a gente vai precisar do Rotobrush no After Effects para conseguir fazer esse efeito de forma mais realista. Aqui no Premiere, a gente vai selecionar os nossos takes e o nosso take em que a gente passa na frente. Vamos selecionar todos eles, vamos clicar com o botão direito e vamos em substituir por composição do After Effects. Quando a gente faz isso, o After Effects automaticamente abre uma composição para a gente trabalhar. E a gente tem aqui os nossos takes, né? Falando e tudo mais. E o take em que a gente entra na cena. Você pode ver que com esse take aqui, eu tô com o sofá vazio ainda, né? Beleza. A gente vai selecionar esse take e a gente vem aqui em cima, nessa ferramentinha, ferramenta pincel tipo rotoscópio. Ela mesma. A gente dá um duplo clique na nossa ferramenta e ela vai abrir uma segunda camada aqui. A gente vem aqui e abre ela, correto? E dá um duplo clique para a gente conseguir ver ela em tela cheia, tá bom? A gente vai achar um momento aqui bom dela. Eu gosto de começar com um momento que eu acho que vai ser o mais difícil de fazer o efeito. Então, esse momento aqui, que a gente está com essa parte da claquete levantada aqui e pronto. Com o pincel selecionado, a gente vai desenhar em cima do que a gente quer que fique. Tá vendo? E quando ele desenha, ele faz essa camadinha roxa. Se a gente segurar a tecla Alt, ele fica vermelho e aí ele vira uma ferramenta de seleção, né? E a gente vai ajustando a seleção dessa forma. Se, por exemplo, tiver muito grande para selecionar uma parte pequena, a gente aperta Ctrl e segura e clica. E aí a gente vai conseguir aumentar ou diminuir o tamanho da bolinha. E aí pronto. A gente pode dar zoom aqui normalmente. E a gente vem selecionando sem medo. Ó. Aperta o Alt, faz a desseleção. E obviamente, quanto mais preciso a gente for, melhor pra gente nesse processo. Melhor vai ficar o nosso resultado final. Então vale a pena você investir um tempinho aqui fazendo essa seleção, fazendo essa demarcação corretinha. Vi aqui, confirmei a seleção, selecionei tudo que eu precisava. E aí agora eu venho nesse botão de congelar aqui embaixo. E aí ele vai emular os próximos quadros. E a gente só aguarda agora. Recorte feito. Dá um duplo clique aqui na camada novamente. Pra gente voltar a ver a timeline, correto? Só que aí tem uma dicasinha, que é uma dica bônus quase. Que é o seguinte. A gente fez o recorte, só que se você parar para pensar numa câmera, ela tem que focar no rapaz que está na frente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, clica em novo, camada de ajuste, a gente coloca o efeito de desfoque gaussiano, esse efeitinho, a gente dá um efeito aqui de cerca de 8, pode ser até um pouquinho mais, vou colocar 12. E aí aqui, ó, quando eu tô saindo de quadro, eu vou andar mais uns 10 quadrinhos aqui e vou para 0. Pronto.
Aí o que vai acontecer? Assim que eu estiver começando a sair de quadro, para começar a cena mesmo, né? Aí o desfoque vai sumir e vai ser como se tivesse ajustado o foco para a cena. Sabe aquele efeito? Pronto. É super sutil esse efeito, mas vai fazer diferença. E aí agora tá pronto. E agora que tá tudo certo, é só salvar e voltar pro Premiere para terminar de editar o seu vídeo. Viu como é tranquilo fazer com as ferramentas certas? E se você quiser as ferramentas certas para todo tipo de edição, a Adobe está com uma oferta exclusiva para professores e estudantes. Com o plano Todos os Apps, você tem acesso ao Premiere, After Effects e muito mais com um desconto super especial. Acesse o link que está na descrição para você saber mais. Então é isso, dica dada e eu tô indo lá. Valeu!